De acordo com o IBGE, o Brasil fechou o ano de 2021 com inflação em 10,6%, a mais alta em 6 anos, o que aponta grandes desafios para a economia em 2022. No Rio de Janeiro, que acumula problemas financeiros e institucionais nos últimos anos, a tarefa de recuperação será ainda maior. Um quadro difícil em todos os aspectos. As expectativas para o Rio de Janeiro não são muito diferentes das expectativas para o que vai acontecer no país. O ambiente, mais geral, é desfavorável, seja o internacional, seja o nacional. E o Rio tem especificidades que tornam a sua situação, de um lado, mais difícil, e tem algumas outras especificidades que podem aliviar esse prognóstico de um ano ruim. Mas eu acho que, no geral, a perspectiva é ruim, uma perspectiva ruim para o nível de atividade econômica e, consequentemente, uma perspectiva ruim para a geração de empregos e renda. Uma das cestas básicas mais caras do Brasil, a economia do Rio sofre ainda, como em todo o país, com os preços do transporte, alimentação e com o desemprego. O Rio de Janeiro já vinha tendo um desempenho há muitos anos pior do que o desempenho médio nacional. A gente tinha uma taxa de crescimento médio menor do que a taxa nacional e uma taxa de desocupação, que são dois grandes indicadores agregados, macroeconômicos, uma taxa de desocupação bastante maior do que a média nacional. Isso reflete problemas que o Rio vem enfrentando há muitos anos, inclusive problemas de ordem institucional, de ordem política. Nós tivemos muito tumulto, muita confusão e empregamos muito mal as rendas extraordinárias que foram geradas pelo petróleo, concentradas aqui no Rio de Janeiro, e isso fez com que a gente tivesse essa situação que é ainda pior. Nós somos uma economia que tem uma proporção muito grande de atividades baseadas no setor de serviços, e essa parcela, especialmente da nossa economia, foi duramente atingida pela pandemia e pode voltar a ser muito duramente atingida pela pandemia de novo, se a gente for obrigado a interromper as atividades relacionadas ao atendimento à população em geral, à área de entretenimento, cultura, bares, restaurantes, comércio em geral. Então essa é uma grande incerteza e aponta para um cenário negativo para a economia do Rio de Janeiro. Em ano eleitoral, o cenário pode se complicar ainda mais. Nós estamos vivendo uma situação de anormalidade institucional já há alguns anos. Esse ano eleitoral é um ano em que a gente vai ter uma disputa muito acirrada e, desse ponto de vista, a incerteza vai ser muito maior. E talvez aqui no Rio de Janeiro isso seja ainda mais intenso, porque, como você mencionou, uma das principais bases bolsonaristas se encontra aqui no estado do Rio de Janeiro. O atual governo do estado tem vínculos com o governo federal. Ainda não está muito claro qual vai ser a posição, mas provavelmente vai ser a base de apoio do governo federal nessa campanha. Eu acho que a gente vai viver um ano muito conturbado, de muita incerteza, e isso joga contra a atividade econômica também. É um fator adicional. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.